Fala comigo, Rubro Negro, galera. Tô trazendo aqui pra vocês um videozinho um pouco tanto diferente, porque esse vídeo aqui nós temos a companhia aí de Vene Casagrande. É o seguinte, nesse vídeo aqui vamos trazer informações do mercado da bola do Flamengo. O Flamengo aí tá de olho, o Leonardo Jardim aprovou o nome, agora o Flamengo aí tem um novo centroavante na mira pra contratar pra essa temporada de 2026 e dois jogadores aí podendo sair do Flamengo, galera. Pois é, dois jogadores, um jogador de ataque e outro jogador aí de meio campo. Então bora que esse vídeo tem muita informação do mercado da bola. Cresce aí ao Vene Casagrande, link do canal dele tá na descrição do vídeo. Como cresce lá, você tem esses vídeos na íntegra com essas informações e muitas outras. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. E agora, sem mais delongas, partiu aí ouvir as últimas informações do mercado da bola do Flamengo aí, tanto saída quanto chegada. O Flamengo se prepara para pegar o Remo só na quinta-feira, ou seja, vai ter tempo suficiente para o Leonardo Jardim trabalhar ainda mais a metodologia de trabalho dele com esses novos jogadores. Parece que tem muito tempo, mas o Leonardo Jardim tem uma semana de trabalho, 8, 9 dias, 3 jogos. Tempo. E aí, aos poucos, ele vai colocando a ideia dele nos jogadores do Flamengo. Por falar nisso, eu falei no dia 6 de março. BAP não pensa em demitir o Boto. O Boto continua lá. Estamos indo para o dia 16. Já são 10 dias. Eu falei para vocês. Novamente o Boto estava sendo fritado por muita gente. Muita gente estava fritando o Boto. O Boto em nenhum momento, vou dizer assim, em nenhum momento ele correu o risco de ser demitido por BAP. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Samuel Lino saiu aí nas últimas horas na imprensa portuguesa que o Benfica quer levar o Samuel Lino de volta para a Europa. E aí muita gente assim, justamente agora que ele voltou a jogar bem, ele vai embora. Muita gente já com esse receio. Eu vou trazer aquilo que eu apurei junto ao Flamengo, junto aos representantes do atleta. Em nenhum momento o Benfica fez contato com o Flamengo tentando a contratação do jogador. Em nenhum momento o Benfica ligou para os representantes do atleta tentando a contratação desse jogador. O Samuel Lino não pensa em sair, não tem esse negócio, ele tá triste, ele quer sair, ele sabe que não deu conta do recado, sentiu a pressão, não. Samuel Lino é um flamenguista de berço, é um cara que torce para o Flamengo, ele tá correndo muito atrás, não só dentro de campo, como a gente pôde ver inclusive no jogo contra o Botafogo, mas também fora das quatro linhas, o cara que se prepara muito mentalmente, faz tudo que há de necessário dentro do CT e fora do CT também, para se preparar bem fisicamente e mentalmente. Então, nesse momento, o Samuel Lino não está de saída do Flamengo, como muita gente me questionou, me mandou mensagem perguntando. E nenhum Benfica fez proposta. Pode ter proposta? Claro que pode. Qualquer jogador pode ter proposta. Qualquer jogador pode ter proposta. O Flamengo vai vender? Aí é uma outra história. E eu vou além. Sou totalmente contra negociar o Samuel Lino agora. O Cebolinha já deu uma entrevista dizendo que vai embora em dezembro. Bruno Henrique tem contrato até dezembro, é uma incógnita. Inclusive ainda se recupera de uma pubalgia. Vai negociar o Samuel Lino assim? Ainda mais depois que ele voltou a fazer boas atuações com a camisa do Flamengo pós-chegada de Leonardo Jardim? Eu já disse e vou repetir. Eu confio na volta por cima de Samuel Lino. O povo quer saber por que a multa rescisória de Pulgar vai cair. Gente, isso primeiro não é uma novidade. Foi uma informação que a gente trouxe ainda na renovação de contrato do Pulgar, que a multa dele iria cair a partir do meio dessa temporada. E cai para 5 milhões de dólares. Atualmente a multa é de 6 milhões de dólares e vai cair para 5 milhões de dólares. Gente, 5 milhões de dólares hoje dá um pouco mais de 30 milhões de reais. E o Eric Pulgar, embora seja titular absoluto no time do Flamengo, sem sombra de dúvidas, mas é um jogador que já tem 32 anos. Idade avançada. O que o Flamengo entendeu? Primeiro, a multa caiu porque isso foi uma exigência dos empresários do atleta na renovação de contrato, que a multa caísse a partir do meio dessa temporada de 2026. Segundo, o vínculo do Pulgar com o Flamengo vai até dezembro de 2027. Ainda tem um longo período pela frente. E, gente, o Pulgar ele tem 32 anos. É difícil alguém chegar aqui e pagar a multa rescisória e levar um jogador de 32 anos por 5 milhões de dólares. Um jogador que é volante, tá? E não faz muitos gols, isso é levado em consideração pelos clubes na hora da negociação. Beleza, pode chegar um clube árabe e pagar isso? Pode, mas o Flamengo entende que
Se alguém pagar isso por Pulgar atualmente à vista, porque multa rescisória tem que ser à vista, tal como aconteceu com o Gerson, para o Flamengo vai ser um bom negócio. E aí vocês vão me perguntar, beleza, o Flamengo tinha que aceitar? Gente, ou o Flamengo aceitava, ou não teria a renovação de contrato. E outra, o Pulgar hoje no Flamengo, ele ganha cerca de R$1,5 milhão de reais. Qual clube vai pagar isso ao Pulgar? R$1,5 milhão de reais. O Flamengo paga 150% em CLT, carteira, 50% em direito de imagem. Então, é muito difícil o Pulgar deixar o Flamengo, por mais que essa multa rescisória diminua agora no meio dessa temporada. E repito, o Flamengo na ocasião teve que aceitar, porque se não aceitasse não teria renovação de contrato. E o Flamengo conseguiu acertar essa renovação de contrato depois de um longo período de negociação, muitas idas e vindas. Vocês vão se recordar que a antiga gestão deixou para depois, e aí a nova gestão, quando assumiu, entre aspas, tinha esse pepino para resolver e conseguiu resolver. Agora a multa vai cair, beleza, mas para o Flamengo, teoricamente, nenhum problema. E repito, ou o Flamengo aceitava essa redução na multa rescisória a partir do meio desse ano, ou não teria renovação de contrato. Então, no fim das contas, o Flamengo fez um bom negócio. Só para vocês entenderem aí em casa o porquê a multa rescisória vai cair, porque tem muita gente me mandando mensagem depois de uma notícia sair no site do jornal O Globo, dando conta que a multa rescisória iria cair para $4 milhões. Não cai para $4 milhões, segundo eu apurei no Flamengo. Cai para $5 milhões, e atualmente a multa rescisória dele é de $6 milhões. Não é pouco nem muito, né? Um jogador muito bom com um Pulgar, eu acho que é até pouco, mas tem que levar a idade dele, né, cara? 32 anos. Se bem que pra esses times russos, pra esses times árabes, essas ligas dos Emirados Árabes Unidos, do Catar aí, no geral eles têm muita grana. Então $6 milhões pra eles, caso algum sheik aí, dono de time, tenha desejo de ter o Pulgar, ou até mesmo algum treinador que goste do Pulgar, eles vão pagar a multa sem pensar na idade, no dinheiro, né? Esses caras nadam em dinheiro. Então, muito difícil. Se tiver alguém que vai querer vir Pulgar, que eles vão oferecer 3 vezes esse salário aí, o Pulgar vai dando risada pra esse futebol aí. Enfim, agora sobre o jogador que pode chegar no Flamengo, pode pintar no Flamengo. Aí estamos falando de uma figurinha carimbada aí. Já foi falado o nome dele ano passado, inclusive um dos vídeos aí com mais views aqui do canal tem ele na thumbnail. Estamos falando de Marcos Leonardo, galera, porque aí saiu a informação do Paparazzo Rubro Negro. Segundo o canal Paparazzo Rubro Negro, o Mengão segue de olho aí de Marcos Leonardo do Al Hilal. Inclusive ele ficou ainda mais forte e ele pode rescindir o contrato. Só que eu não acredito muito, tá um papinho, faz tempo que ele vai rescindir o contrato com o Al Hilal. Enfim, só que eu não acredito, mas eu acredito nisso aqui, ó. Ao contrário do nosso Mr. Filipinho, Leonardo Jardim é um grande admirador do Marcos Leonardo. De acordo com o Paparazzo Rubro Negro, Marcos Leonardo tem um futuro incerto na Arábia Saudita e pode ficar livre no mercado. Por conta aí dos conflitos, o camisa 9 lá pode rescindir o seu contrato com o Al Hilal. Ciente, o Flamengo monitora Marcos Leonardo de perto, não descarta fazer uma nova investida porque já tentou anteriormente, só que o Felipe Luiz não animou muito com a possível contratação de Marcos Leonardo. Então, aí está, Leonardo Jardim quer o Marcos Leonardo no Flamengo. Essa aqui é a página dele no Transfermarkt, ele tem 22 anos. É um centroavante que tem a altura dele, os jogos dele pela seleção. Tem um jogo e nenhum gol pela seleção. Aqui os números dele, tá jogando. Ó, 3 jogos, 2 gols, 67% como titular, 84% de minutos em campo. Então, tá jogando na Liga Saudita, 54% como titular, 50% dos minutos em campo. Ou seja, cara, não tá escanteado. Nitidamente não é um cara titular, mas ele joga. Então ele joga ali pelo Hilal em 19 partidas que ele fez, marcou 10 gols, 1 assistência. Então tá jogando. Essa aqui, a Champions League Asiática, 6 jogos, 3 gols. Então tá jogando. Você vê que os números dele, ele tá jogando. Principalmente que nessa Kings Cup, que fez menos jogos. Aí provavelmente fez alguns testes com o Marcos Leonardo, time em reserva aí. Então, ele vem jogando, cara.
Ele fez contrato 2024, tem contrato até 2029, contrato longo que ele tem aí com o Al Hilal. Esse aqui é o atual valor de mercado dele, 20 milhões de euros está orçado, Marcos Leonardo. E vocês contratariam esse valor mesmo, galera? É muito caro, também pouco 40 e tantos milhões o Paquetá, tem um diferencial ali que ele joga em várias posições no meio campo, mas cara, o futebol hoje é isso, um jogador novo como ele, jovem, 22 anos aí, vai fazer 23 anos em maio, já teve passagem pelo Benfica, cara, jogou meia temporada no Benfica, Benfica dobrou o preço que pagou nele, tá jogando na Liga Saudita, então é esse valor mesmo, galera. Se o Flamengo quiser, é um cara muito jovem, tem pelo menos aí uma década de futebol em alto nível. Depende dele aí, se ele vai manter a qualidade, melhorar, piorar. Mas enfim, saúde para jogar, ele tem pelo menos mais 10 anos aí à frente. Agora, basta saber se o Flamengo vai querer pagar o valor e se o Al Hilal vai querer vender, né? Também tem essa opção aí, mas eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.